Ok, eu acredito que este seja o quinto e último vídeo da nossa revisão, muito en passant, claro. Preocupem-se com memorizar, né, essa historicização que foi feita pelas duas leituras mais principais que vocês fizeram com a Oliveira e com a Pinto, com os capítulos de semântica e com o capítulo de pragmática. Eu coloquei para vocês textos no Moodle também que ajudam para a compreensão, como o texto do Fiorinho, os vídeos, né, de outras pessoas e os vídeos que eu mesma gravei para a gente trabalhar os principais elementos. Lembrem-se dos nomes Frege, que dá pezinho para essa reflexão que a semântica vai fazer e depois da semântica formal, as várias semânticas que vão surgindo, né? Da linguística textual, com os fatores de textualização, os 11 fatores, da importância, né, do conhecimento partilhado, entre outros, para recuperar os sentidos, dos princípios que Grace coloca, né, das máximas também, que vem do princípio da cooperação. Esses são elementos que a gente precisa de ter na memória. Bom, se não ficar na memória, pelo menos fica anotado na sua página, que são coisas que você precisa para fazer a atividade de hoje, né? E também para quando precisar de remontar estudos dos significados, são esses os elementos mais, digamos assim, não que sejam os mais importantes, mas que sejam os que saltam mais às necessidades de análise. Bem, sobre a questão das violações das máximas, né, que podem ser intencionais e quando intencionais elas têm um efeito de sentido que se busca com alguma finalidade, por exemplo, o humor, né, ou a provocação mesmo de reflexão. Então, sobre as máximas eu quero fazer as últimas considerações. Elas, acima de tudo, são alcançadas, aceitas e compreendidas pelos interlocutores, né, quando tem essa cultura compartilhada. Então, eu conheço o contexto é uma palavra-chave, então eu consigo fazer as inferências necessárias para a construção ou apreensão dos significados, né. Quando me faltam esses elementos, me falta a capacidade também da interpretação mais complexa e completa do que se pretende veicular. Muito bem. Até a primeira metade do século XX, o texto era considerado apenas uma sequência ou combinação de frases que faziam sentido por si sós. Então, era uma perspectiva de estudo mais dentro da semântica ou da sintaxe. E depois dessa época que vão vindo as teorias da pragmática, né? Na segunda metade do século XX, o texto começa a ser visto como ambiente de interação entre sujeitos. E Koch, por exemplo, é uma das pessoas que começam a ter essa percepção e trabalha dentro dos estudos dos fatores de textualidade. Quando a gente vai estudar os textos em que ela se apoia, por exemplo, em Charradot, que a gente não comentou, a gente não estudou aqui. Bem, a pragmática estuda a língua pelo ponto de vista dos usuários, observando tanto as escolhas feitas pelo autor quanto o que ocorre quando se usa a língua em intenção social, além dos efeitos do uso sobre outros participantes em um ato de comunicação. Assim sendo, essa área da linguística se ocupa de estudar o significado não das palavras isoladas do seu contexto, mas sim das palavras utilizadas em atos de comunicação. Na perspectiva pragmática, atentamos aos princípios e à prática do desempenho conversacional. Então, vejam como vai se transformando, né? Da metade do século XX para trás e depois disso, então, nós temos o divisor de águas, que é o contexto. Austin e Searle, então, representam, né, os estudos da teoria dos atos de fala, Searle ampliando as ideias e classificando em mais categorias os atos que Austin apresenta inicialmente. Depois, nós temos
Uma coisa que o Charrador fala, por exemplo, que a gente não entrou aqui para estudar, porque a gente precisava limitar os autores, é a perspectiva da finalidade do ato de linguagem, né? Que tanto para o sujeito enunciador quanto para o sujeito interpretante não deve ser buscada apenas em sua configuração verbal, mas no jogo que um dado sujeito vai estabelecer entre esta e seu sentido implícito. Tal jogo depende da relação dos protagonistas entre si e da relação dos mesmos com as circunstâncias de discurso que os reúne. Então, precisa de ter uma relação entre os interlocutores e deles com o enunciado dentro do contexto que está sendo estudado. Bem, nós já falamos das máximas, não é? E agora eu passo aqui para uma perspectiva que talvez seja interessante, que é de pensar quando se viola, né, as máximas de qualidade das mais diversas formas, por exemplo, para fazer o humor, é uma das perspectivas. Nós temos as figuras de linguagem, por exemplo, que ajudam, né? A hipérbole, por exemplo, é uma expressão, é um modo de construir sentido, né? Por exemplo, eu estou com fome e digo assim, nossa, eu comeria um boi. É claro que eu não comeria um boi, né? Inteiro, não. É só uma expressão. Então, as expressões idiomáticas, elas entram nessa perspectiva das violações das máximas, principalmente das máximas de qualidade, porque dizendo isso, se o meu interlocutor, né, principalmente se eu sou um professor das línguas estrangeiras ou do português como língua não materna, eu preciso de tratar essas expressões com um pouco mais de zelo, não é? Quando uma pessoa pergunta assim, né, de repente ela comprou uma roupa, cortou um cabelo, pintou o cabelo, e ela fala, como estou? O outro fala assim, seu sapato é bonito. Bom, a pergunta, né, como estou, ela exigiria uma resposta mais direcionada para essa perspectiva. Então, a pessoa responde, né, violando a máxima de qualidade e de quantidade e de modo, mostrando, sinalizando só a questão do sapato, né? Então, é preciso ter essa perspectiva. Às vezes até a prosódia, que são de estudos mais atuais, prosódia é o ritmo da fala, pode interferir nos sentidos, no significado. Então, não basta que eu tenha uma frase, um enunciado, mas é preciso que eu veja o contexto, quem é que fala com quem. Então, digamos, por exemplo, que uma mãe fale para o filho assim, seu safadinho, você tem que me dar uns beijinhos, não é? Então, ou de uma maneira assim começa como se estivesse falando com adulto, seu safado, sem vergonha, vem cá, me dá uns beijinhos. Veja que esse enunciado, ele, dito em outras circunstâncias, pode significar coisas muito diferentes. Então, quando eu tenho a violação do princípio da cooperação, especialmente da cooperação, né, e o das máximas conversacionais que estão dentro do princípio da cooperação, eu tenho uma possibilidade de construir sentidos diferentes ou sentidos não compreendidos. Lembrem que o princípio da cooperação não é o único, não é? Mas a gente ficou aqui só com esses elementos, e todo esse estudo de semântica e pragmática nós fizemos com o intuito de ampliar a capacidade de interpretação textual. Então, quando a gente pensar em leitura multimodal, a gente tem que lembrar que os princípios para a interpretação, para a apreensão dos significados, elas são muito anteriores a essa perspectiva que se coloca do texto como gênero, plataformas e onde veicula. É importante lembrar que para construir os significados eu preciso perpassar esses elementos constituintes dos significados, ok? Espero que tenha ajudado nessa revisão. Beijos!